Olá pessoal, vou contar algo para vocês que aconteceu na minha vida. Em uma época em que eu estava congregando em uma igreja, aí eu fiz algumas colocações lá que o pastor não aceitou e para evitar confusão naquela igreja lá, eu resolvi então sair. Saí tranquilamente e tal, fiquei um tempo sem congregar em nenhuma igreja. Aí resolvi então congregar uma igreja aqui próxima aqui, né? E fui na igreja à noite lá para visitar, né? Fazer uma visita a essa igreja, fui à noite lá. Nessa noite o pastor pegou e me deu a oportunidade para deixar uma saudação lá pro pessoal da igreja, né? O povo da igreja lá. E eu deixar uma saudação. Então ele gostou, né? Da interpretação minha do versículo lá e tal, gostou, conversou comigo depois do culto. Perguntou para mim se eu estava congregando, disse que não estava congregando. Ele pediu meu endereço, eu passei meu endereço para ele, que ele viria fazer uma visita para conversar comigo e passar assim as normas da igreja, né? As coisas que ele queria fazer na igreja lá, os eventos da igreja, e que eu encaixava no projeto dele, que tinha um projeto muito grande da igreja e tal, né? Eu falei, não, então tudo bem, passei o endereço para ele. Aí certo dia eu tô aqui em casa aqui, né? Ele pegou, apareceu, ele e a esposa dele, apareceu na minha casa, né? Eu convidei os dois para entrar, né? E é interessante que quando eles foram entrando dentro da minha casa, eu fiquei observando eles, né? E a esposa dele foi observando, e ele observando o quintal e entrou. Aí conversa vai aqui dentro, conversa vem, né? A gente conversando e tal. Aí ele falou, vamos nos colocar de pé e fazer uma oração e tal, né? Aí começou a fazer oração. Logo a pastora começou a entrar em mistério, que fala, né? Em mistério, começou a falar em línguas. E ele também falando em línguas. Aí estava também a minha mãe junto aqui comigo, né? Lá na sala e tal. E aí ele começou a falar em mistério, falando em mistério, né? E tal. Aí ele olhou para minha mãe e foi e entregou um recado, né? Que viu que a nossa vida aqui estava toda travada, que estava tudo barrado, né? Que tinha algo que estava barrando aqui e era porque a minha mãe não era dizimista, então por isso que tudo estava barrado, que tudo estava travado. Aí eu deixei, né? Fui dando para ele terminou de entregar o recado, a pastora veio, entregou algumas profecias lá também, né? E eu deixando aquilo ali tudo acontecer. Depois que terminou tudinho, né? Que cessou a profecia da pastora, né? Que o pastor entregou o recado, que terminou a oração todinha, né? Aí eu perguntei para ele, né? Perguntei para ele, pastor, isso aí é um recado de Deus mesmo? Foi Deus que falou mesmo? Não, irmão. Deus fala com a gente, Deus usa sim, foi Deus quem falou tudinho. O recado que a gente entrega é tudo de Deus, é tudo do altar de Deus. Deus envia o recado, a gente entrega. Olha, não, tudo bem, é porque é o seguinte, a minha mãe já tem um tempo que ela é dizimista, e ela não falha um dízimo. E toda vez que ela vai dizimar, ela pergunta para mim se o correto é aquilo ali mesmo, e eu certifico, né? E falo para ela que aquilo ali é o correto mesmo. E ela coloca dentro do envelope, até pede para mim assinar o nome dos meus irmãos, né? Para colocar junto com o envelope em pedido de oração, e assim eu faço para ajudar ela. Ela coloca o dinheirinho todo mês certinho. Então tem alguma coisa errada nessa revelação aí, porque ela é dizimista fiel. Aí o pastor abriu um olho assim, ficou estatalado o olho para mim e falou, irmão, é porque as coisas de Deus é mistério e tal. Começou que aquele inventar as coisas, inventando as coisas. Resumo da situação. Eu fui lá depois, né? Que eu tinha falado que eu ia ajudar eles lá e tal, mas eu já não queria ajudar eles mesmo não, né? Só fui lá só, fiquei umas 2 noites lá só, ajudei, preguei lá na igreja lá, mas saí fora, porque eu vi que ele já tinha uma mentira. E onde tinha mentira eu já pulava fora. Ou seja, hoje se a gente não prestar atenção, as pessoas que vão à igreja, tem muitos pastores mentirosos aí, muitos pastores mentirosos mesmo, que usa da tal das línguas estranhas aí para enganar o povo. Vai na sua casa, observa a sua casa, vê como é que é o ambiente tudinho. Aí eles deduz, né, que é o demônio, tudo eles demonizam ali. Deduz, se talvez tem um carrinho que você está querendo arrumar, uma motinha que você está querendo arrumar ali, uma motinha simplesinha ali, fala que é demônio. Olha o seu quintal, se tiver alguma sujeirinha no quintal, fala que tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. E nada disso é demônio, coisa nenhuma. Talvez a gente está passando por um processo aí difícil da vida, todo mundo passa por um processo difícil da vida. Todo mundo tem um processo na vida que é difícil da gente lidar, da gente passar às vezes, mas a gente consegue sair, a gente vai lutando e vai e consegue sair. Então eles pegam essa situação da gente ali e falam que é demônio e demoniza tudo. Isso é uma baita de mentira, isso tudo é o que? É falácia, tudo é falácia, tudo é mentira. Eles vêm na casa da gente só para inventar mentira. Então quando você estuda a Bíblia, você conhece a Bíblia, você bate de frente com esse povo. E é isso que eu tenho encontrado, encontrei muito tempo dentro da igreja, hoje eu não congrego em nenhuma igreja, não vou em nenhuma igreja, porque devido a muitas coisas que já aconteceu comigo, de mentiras de pastor, que até teve pastor até que eu até confiava, e eu fui vendo as mentiras
dos pastores ali, então eu fui afastando um pouco. Mas com o passar do tempo eu fui estudando a Bíblia e fui vendo também da onde que vem o Deus bíblico. Hoje eu não tenho nenhuma religião, não tenho nenhum segmento, eu sou simplesmente uma pessoa que estuda a Bíblia, que busca ali pegar algo de bom que tem na Bíblia ali, porque eu sei de onde que veio o Deus da Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu busco cada vez mais me certificar do que eu estou estudando ali, vou buscando com pessoas mais estudadas do que eu também, para saber da verdade. Por quê? Eu gosto da verdade e quero passar a verdade. Assim, então, hoje eu vivo, não tem religião nenhuma, não tem nenhum segmento. Eu digo para as pessoas o seguinte, que eu não proíbo as pessoas de não ir a uma igreja, não ir em uma igreja, né, que vai a uma igreja ali, mas eu mesmo eu não consigo congregar hoje, não sigo nenhuma igreja, eu tenho assim a minha visão própria hoje. Aquilo que me ensinaram dentro da igreja lá, hoje eu tenho um conceito de visão a respeito da minha pessoa totalmente diferente do que me ensinaram dentro da igreja. Porque muitas coisas que me ensinaram lá foram o quê? Prisão para minha mente, não deixava a gente pensar, não deixava a gente raciocinar. Hoje não, hoje eu tenho minha mente livre, minha mente aberta, o meu raciocínio hoje não é preso como as igrejas faziam, prendia a gente. Então, hoje eu vivo a minha vida mais tranquilo, minha mãe está aqui cuidando da saúde dela, está tranquila também, e nós seguimos a nossa vida assim, tranquilo. Valeu, um abraço a todos vocês.